Meus amados, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, agradecendo a nossa dirigente, Jeane Barbosa, suas companheiras, pastor Arnob também, irmã Antônia, mas eu quero chamar a tua atenção a um texto bíblico, sem esquecer de mandar a paz do Senhor para o irmão Clédison e a sua esposa Simone, ali da cidade de Itatinga, São Paulo, estão conectados conosco. É bom quando nós estamos juntos para fazermos a obra de Deus. A todos os irmãos internautas que estão conosco, a missionária Débora, seu esposo pastor Marcos, bem como a nossa irmã Cristiana e outros que estão conosco. Abra sua Bíblia no livro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 14, versículos de número 16 e 17, para nossa reflexão. Depois, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Deus ministrou essa palavra ao meu coração, e eu quero ser fiel naquilo que Deus propôs em meu coração. Eu creio que nessa tarde é um campo fértil para nós falarmos sobre esse assunto. Desde o começo do trabalho, que a gente ouve falar sobre este assunto, eu quero só dar continuidade. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem recebe, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Meus irmãos, eu fiz um paralelo entre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrevera João, no capítulo 14, 16 e 17, e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17 apenas. E nessa tarde eu quero falar sobre o seguinte tema: o Espírito Santo como promessa de Deus. O Espírito Santo como promessa de Deus. A narrativa do texto que lemos em João, Jesus ele fez uma declaração dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus ele fez essa declaração, ele ainda estava aqui na terra, pois quando Jesus ele faz essa declaração em João 14, verso 16, ele faz uma promessa dizendo que quando ele chegasse junto ao Pai, ele ia rogar ao Pai para que ele enviasse outro Consolador. A palavra Consolador para esse texto é Paracletos. Paracletos é aquele que veio para desenvolver as mesmas funções que eu. Então, quando Jesus ele faz essa declaração, ele estava dizendo que o Paracleto de Deus, ele ia desenvolver as mesmas funções que ele.
E nós entendemos à luz da Bíblia que o Espírito Santo, ele é uma promessa, mas não se restringe somente à igreja. Quando ele fez essa promessa, é claro que o foco maior era a igreja primitiva, porque a igreja em seu nascedouro estava debaixo de uma grande e esmagadora promessa. Esta promessa não se restringiu só à igreja, porque ainda os profetas maiores, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, em Isaías 61, e verso 1, o profeta vai trazer uma profecia cristocêntrica, dizendo: o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou para. Então, a finalidade desta promessa, ou deste cumprimento de um grande derramamento do Espírito, dá-se-á por conta da igreja que estava estabelecida em Jerusalém. Jerusalém se tornaria o palco do maior avivamento da era pentecostal. É bem verdade que quando Jesus ele faz esta promessa, que a igreja estava dentro de 4 paredes, esperando uma grande manifestação da presença de Deus, por conta, quando Jesus estava sendo crucificado, diz a Bíblia que ele fez uma promessa para esta igreja, e a primeira promessa que ele fez para esta igreja foi que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a sua igreja. A igreja aqui é eclésia ou eclesia, chamados para fora. Mas quando Jesus ele faz esta promessa para a igreja, ele vai fazer a segunda promessa para a igreja. E qual foi a promessa? Jesus disse que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desconstruir as obras do diabo. Então, quando Jesus ele sobe o madeiro, diz a Bíblia que lá Jesus, de braços abertos, ele dá a última palavra, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Neste momento, Jesus ele morre lá no madeiro, mas diz a Bíblia que Jesus ele fez a terceira promessa para a igreja. E qual foi, pregador? A terceira promessa que Cristo vai fazer para a sua igreja é acerca da sua ressurreição. Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores, ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar com poder e grande glória. E neste momento que Jesus ele morre lá no madeiro, diz a Bíblia que os seus discípulos estavam aguardando a promessa
do terceiro dia. E a promessa do terceiro dia não poderia se cumprir no primeiro dia e nem no segundo dia, porque diz a Bíblia: aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir com a sua palavra. E quando Jesus morre no madeiro, diz a Bíblia que os seus discípulos vai para o cenáculo, e quando eles estão no cenáculo, de repente, meus irmãos, diz a Bíblia que as mulheres, em Mateus capítulo de número 28 em diante, de madrugada do sábado para o domingo, Maria e as outras Marias foram ao túmulo, e diz a Bíblia que quando ela se aproxima do túmulo, o anjo observa as mulheres e pergunta para ela: o que vocês vieram buscar entre os mortos? Aquele que vive. E neste momento diz o anjo para ela: vá e diga aos discípulos que ele não está aqui, mas ele ressuscitou com poder e grande glória. Mas a promessa que ele fez estava pronta a se cumprir, porque quando em Atos capítulo 1 e verso 8 ele disse: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas para que isso acontecesse, meus irmãos, era necessário o cumprimento da promessa crucial, que era a descida do Espírito Santo. Meus irmãos, uma vez que o homem e uma mulher se coloca na mão de Deus, para Deus usá-lo, o nome de Jesus Cristo, ele é glorificado. É preciso, meus irmãos, uma grande experiência com Deus, e não tem coisa melhor do que a presença do Espírito Santo na tua vida, através de você e em você. Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja estava sobre aviso, a ponto, meus irmãos, que diz a Bíblia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, quando de repente houve um som do céu veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas como que de fogo, que passou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aonde eles estavam aguardando, glória a Deus, no cenáculo, aonde estava aguardando a promessa, no cenáculo estavam reunidos, estavam esperando, porque nunca mais, a partir daquele momento da descida do Espírito, nunca mais a igreja seria a mesma. E nesta tarde, meus irmãos, nunca mais a tua vida será mais a mesma a partir desta tarde, porque o Espírito Santo, ele vai se apoderar da tua vida e vai te transformar em uma outra pessoa. Olha para teu irmão e diz assim: nunca mais. Meu Deus, sangue e fogo, diga nunca mais. Diga: a partir desta tarde, a tua vida será mais a mesma, porque o Espírito Santo, ele vai preencher
todos os compartimentos da tua vida que porventura estiverem vazio, a maior ação do Espírito que nós encontramos na Bíblia é Gênesis capítulo 1, verso de número 1 e verso de número 2, e diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito, ele se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, eu e você não somos nada sem a presença dele. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E neste momento o Espírito Santo estava se movimentando sobre o caos. Deixa eu dizer uma coisa para a tua vida: a tua vida só se torna um caos a partir do momento em que o Espírito não estiver ao domínio completo sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui nesta tarde para te dizer que o Espírito, ele está se movendo sobre a tua vida, e ainda tem mais: do jeito que está, a tua vida não vai ficar. Eita glória! Olha para teu irmão e faz assim. Diga: o Espírito Santo, meu Deus, faz assim: o Espírito Santo está se movendo sobre a tua vida. Aquilo que está travado na tua vida nesta tarde, ele vai destravar. Aquilo que não está funcionando, ele vai fazer funcionar. Oh glória! Ele vai colocar, oh glória, o óleo do Espírito sobre a tua vida, e esta engrenagem que está parada, que está enferrujada, ela vai voltar a funcionar para a glória de Deus Pai. Quem crê, levante a mão aí, abra a sua boca e glorifica, porque nesta tarde o Espírito está se movendo. Porque aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E aonde foi que o Espírito encontrou liberdade? Foi no cenáculo. Glória a Deus. A primeira atitude para o Espírito se mover é que todos estavam reunidos. Oh glória! A Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça e a barba de Arão. Ou seja, a primeira atitude que eu e você temos que tomar para o Espírito se mover na nossa vida é que temos que andar em unidade. Diga assim comigo: juntos somos mais fortes. Aonde eles estavam? No cenáculo, reunidos, unidos, nenhum só propósito, nenhum só objetivo. Quando de repente houve um som do céu, oh glória, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Quem é casa de Deus aqui, pelo amor de Deus, levante a mão, mande glória para Jesus. Nós somos casa de Deus, nós não somos tapera, nós somos casa de Deus. O Espírito está dizendo ao meu coração: diga para ela, diga para ele, que ele não é tapera nem barraco, mas ele é casa, e eu habito aí dentro de você. Vai para o teu irmão, ele está aqui, ó, dentro.
Ele está se movendo na tua vida. Ele vai se mover na vida dos teus filhos. Ele vai se mover no teu trabalho. Ele vai se mover no teu ministério. Ele vai se mover na vida do teu esposo. Ele vai se mover, oh glória, na igreja que você congrega. Ele vai se mover no bairro que você mora. Ele vai se mover na rua que você mora. Ele vai se mover, oh glória a Deus. Ele vai se mover na tua vida, porque já estou ouvindo um barulho que vem do céu. Diga assim: veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Diz para ela aí: Deus vai preencher o que tiver vazio. Ele vai preencher, oh glória. Ele já determinou. A palavra dele não volta vazia. Ela fará o que ele apraz e prosperará naquilo a que foi designado. Estavam dentro do cenáculo e o Espírito desceu como Jesus tinha prometido. Diga assim: nenhuma das suas palavras cairão por terra. Diga: do jeito que ele falou, vai se cumprir. Oh glória, a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. A Bíblia diz aqui em Atos 2, versículo de número 2 em diante, diz: de repente houve um som, glória a Deus, do céu, como, glória a Deus, um som do vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Porque ele encheu toda a casa onde estavam reunidos, porque ele encontrou unidade, porque ele encontrou união. Oh glória, eles estavam aguardando, estavam esperando. Meus irmãos, a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo o sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para todo o sempre. Olhe bem, a história da igreja diz que quando Jesus faz essa promessa, se aglomeraram lá em Jerusalém cerca de 500 irmãos, aguardando, esperando, oh glória. E foi saindo, e alguém foi desacreditando, e alguém foi parando, e alguém voltou para casa, mas estava lá, meus irmãos, quase 120 pessoas. E Deus naquela tarde, ou naquele dia, marcou a história da igreja, assim como nesta tarde Ele vai marcar a tua vida e a tua história neste lugar. Diga assim comigo: Deus me trouxe aqui, diga, para marcar a minha vida, para marcar a minha história. Glória a Deus, você está no lugar certo, você está na hora certa, e nenhuma das suas promessas será retardada na tua vida. Levanta a tua cabeça, Deus ainda tem muita estrada para andar com você. Oh glória, aqueles que estavam lá, estavam aguardando, estavam esperando, e Deus naquele dia, Ele mandou, porque Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro, para que Ele esteja com você todos os dias. Ele vai estar com você todos os dias. É Ele que assiste você nas suas fraquezas. É Ele que olha para você. Glória, Deus conhece você por dentro e conhece você por fora.
Deus tinha um propósito na descida do Espírito Santo. Era uma capacidade espiritual que eles estavam recebendo do Senhor. O Senhor queria tirar eles de dentro das quatro paredes. O Senhor queria usar eles de uma forma extraordinária. E para Deus usar a nossa vida, é como o nosso presbítero Washington falou, nós precisamos ver milagres. Precisamos de ver milagres. E não tem outra forma de ver milagre ou viver milagre não tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Diga assim comigo: uma vida cheia. Eita, você sabe o que é uma vida cheia? É você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado na mesma hora. Você sabe o que é ter uma vida cheia ou encontrar liberdade no Espírito? É você ser liberto do medo. Oh glória, ser liberto do medo porque a Bíblia diz que o amor, ele lança fora o medo. E nesta tarde Deus está falando ao meu coração. Eu não tenho dúvida daquilo que Ele colocou em meu coração. Aonde o Espírito Senhor está, aí a liberdade. Ou seja, a tua vida não tem lugar para medo, o teu coração não tem lugar para medo. A sociedade está vivendo um período de insegurança e medo, mas a igreja de Cristo, oh glória, ela está cheia da sua presença, e este medo não faz parte da tua vida nem da tua história, porque aonde o Espírito do Senhor está, olhe para a sua irmã e diz: você tem liberdade. Meu Deus, sangue e fogo. Aonde o Espírito do Senhor está, você tem liberdade. Oh glória, onde ele encontrou essa liberdade? Essa liberdade está centralizada em Cristo, porque João capítulo 8 verso 32, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem se libertar, verdadeiramente você está livre. Olhe para cá, as amarras que te prendia, as cadeias que te prendia, a corrente que te prendia, no dia que você aceitou Jesus, dobrou o joelho, aceitou Jesus, elas foram quebradas. Ele tirou da tua vida, então você tem liberdade para adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai preenchendo, ele vai te habilitando para a hora da peleja, ele vai tirando medo, ele vai tirando, oh glória, a insensibilidade espiritual, ele vai tirando a timidez, oh glória. Tem pessoa, meus irmãos, que está tudo bem enquanto ela está ouvindo, mas quando passa o microfone para ela, bate o medo, bate a insegurança, oh glória. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Que quando o Espírito ele vem sobre a tua vida, esta insegurança ela vai sair da tua vida, este medo vai sair da tua vida, oh glória. Esta falta de confiança, de segurança, ela vai sair, porque o Espírito ele vai te tomar. A insegurança, o medo, aonde eles estavam,
dentro do cenáculo, esperando, aguardando. E a Bíblia diz que naquele dia, o Espírito de Deus, você sabia que a Trindade é composta de 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito. E o maior desejo de Deus é que você receba esta ação poderosa do Espírito na tua vida. O maior desejo de Deus é usar você de uma forma extraordinária, tirando todo medo, toda insegurança. Sai, todo medo, sai, oh glória, sai tudo aquilo que queira atrapalhar a ação de Deus na tua vida. Sai. Diga assim comigo: é outra dimensão. Eles foram cheios, começaram a falar em outras línguas, língua de fogo, que repousou sobre cada um deles. Diga assim comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. As línguas aqui é o sinal de uma ação poderosa de Deus na tua vida. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Eu vou deixar o sinal da minha presença na tua vida. Você crê? Você crê que Deus deixa sinal? Língua de fogo, mão de fogo, a ponto que Joel, no capítulo 2 de Atos, Lucas, profecia de Joel, diz assim, 2:17: e acontecerá nos últimos dias, disse Deus. Quem disse? Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos homens, vossos jovens terão visão, e vossos homens velhos sonharão. E sobre as minhas servas, quem é serva aqui? Derramarei do meu Espírito. Naquele dia eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima no céu. Eita glória! Sinal debaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. Qual era o sinal? Sangue, fogo, vapor e fumaça. Eu já digo mais: sangue e fogo. Diga assim: Deus vai deixar 4 sinais na minha vida: sangue, remissão; fogo, Pentecoste; vapor ou fumaça. Significa nesse texto o aroma, porque a Bíblia diz que eu e você temos o bom cheiro de Cristo. Oh glória! Eita glória! Ele vai deixar na tua vida. Versículo 20: o sol se tornará em trevas, a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que ele estava dizendo? Com a descida do Espírito, eu vou tirar vocês de dentro dessas quatro paredes. Vocês se preparem para o que Deus vai fazer na vida de vocês. Deixa eu dizer de novo. Deus vai tirar você dessa sua vidinha barata, sem experiência com Deus. Deus está dizendo: eu vou levar vocês a uma grande experiência com o meu Espírito. Eu vou usar vocês independentemente do poder aquisitivo ou do conhecimento que vocês tenham, porque vai ser uma ação direta do Espírito Santo. E depois daquele dia, Jeane, Jerusalém se tornou pequena, porque eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. Eu acho lindo que Marcos 16 e 17, ele diz: e estes sinais hão de seguir, não é quem acredita, é a quem crê. Vocês, quando vocês receberem esta presença, que vocês saírem, vocês vão colocar a mão sobre o enfermo. Ou Deus deixou de fazer milagres? Deus deixou de fazer milagres, irmãos? Ele permanece fazendo. Faz aqui, faz na Europa, faz aonde a Jeane estava, em Portugal, faz na Suíça, faz nos Estados Unidos, faz no Brasil, faz na tua vida, faz na minha. Agora o que Deus quer é que eu e você tome posse do que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, Sandra, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser humano é propício a ele se adequar, a se ajustar ao ambiente que vive, mas Deus está dizendo que vai lhe levar a uma experiência maior com Ele. Oh glória! E vai ser uma experiência de poder. Escute. Um dia eu estava conversando com o pastor Nobre, e eu estava pedindo a Deus para ter uma experiência com Deus. Eu falei para ele: pastor, eu quero ter uma experiência com Deus. Se você quer, eu digo, quero. Ele disse: quando você for orar, você coloca duas cadeiras, uma para você e outra para o Espírito Santo, e você vai convidar ele para estar perto de você. Irmãos, era 9 horas da manhã quando eu fiz isso. Peguei uma cadeira, entrei no meu quarto, coloquei uma cadeira para mim, dobrei o joelho e coloquei uma cadeira vazia do meu lado. E eu comecei a convidar o Espírito. E de repente, depois de algumas horas de oração, eu vi quando o estofado da cadeira abaixou. Eita! Ah, você não acredita não? Vou melhorar para você. Eu vi quando o estofado da cadeira baixou. Eu não sei daquele dia se eu falei em hebraico, em aramaico, em grego. Só sei que aquela cadeira, aquele estofado baixou. O ambiente onde eu estava mudou dentro do quarto. Parece que as paredes sumiram. E eu ali tinha uma experiência como nunca tive com o Espírito Santo. Pregador, aonde você quer chegar? Eu quero dizer para você que Ele não mente. Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Outro dia, eu disse: Senhor, eu quero ver o mundo espiritual. E Deus disse para mim: você não está pronto para ver o mundo espiritual ainda. Eu continuei orando, não parei de orar, porque eu queria ver coisas extraordinárias. E eu disse: Deus, eu quero ver como é que está andando a humanidade aí fora. E Deus disse para mim: continue orando. Quando foi um dia, eu me levantei 8 horas da manhã, saí na porta de casa. Deus falou para mim: vai em direção ao centro da cidade. Eu fui, peguei ali, sentido comércio, centro da cidade. Quando eu cheguei ali próximo à praça, que chama Praça do Padre Cícero, né? Mas Padre Cícero não tem nada, aqui tudo é de Jeová, é só a praça mesmo. E quando eu cheguei ali, eu vi as ruas sumirem, e aquela voz dizia para mim: irmã Marinalva, continue andando. Eu continuei andando, e na proporção que eu continuava andando, sem ver, só olhando para frente, sem ver as laterais, eu só olhava para frente. De repente começou a passar uma multidão por mim, e eu via quando muitas pessoas vinham e passavam por mim, mas eu não olhava no rosto daquelas pessoas. E eu levantei a cabeça. O Senhor disse: agora olhe no rosto das pessoas. Eu levantei a cabeça, olhei no rosto, e quando eu comecei a olhar para aqueles rostos, para aquele rosto daquelas pessoas que vinham de encontro a mim, a face sumia daquelas pessoas. Começava a aparecer pessoas sem orelha, sem nariz, sem boca, só a caveira. E eu disse: meu Deus, como essa humanidade está andando. O Senhor disse: você não pediu para olhar o mundo espiritual? Eu disse: pedi, porque com esse olho aí você não consegue ver muita coisa. Mas se você pedir a Deus, para Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver coisas que aos homens normais não é lícito mostrar. E quando eu parei, o Senhor disse: pare. Aquela multidão continuou passando, Jeane. Passava à minha esquerda, passava à minha direita. O Senhor disse: pare e olhe para trás. Quando eu parei, que eu olhei para trás, irmã Miriam, todas aquelas pessoas que iam passando por mim, elas iam caindo, endemoniada, caía, embolava. Quando eu olhei, centenas, dezenas, milhares de pessoas no chão, caindo, se torcendo no chão. O Senhor disse: aí, meu filho, aí está. Isso tem mais de 15 anos que Deus mostrou isso. Aí está a condição que a humanidade está andando. Mas eu lhe levantei para este tempo. Sabe por que eu estou cantando isso aqui, Jeane? Porque Deus está dizendo ao meu coração: diga para este povo aqui que está me ouvindo, que eu levantei essa geração para este tempo. Essa geração, ela precisa viver milagre. Essa geração, ela precisa abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo. Enquanto muitas pessoas estão dormindo, estão brincando, estão conectadas com outro tipo de coisa, a humanidade está aí caindo, sofrendo, endemoniada, sem aparência humana, desfigurado. Mas Deus nesta tarde me trouxe aqui para te dizer que quem tiver a ação do Espírito, Deus vai nesta tarde te dar uma chacoalhada, e você vai sair daqui com uma visão diferente do que é a obra de Deus. Oh glória! É por isso que há uma urgência de uma intervenção direta do Espírito. A igreja estava sendo perseguida como está sendo hoje. A igreja estava sendo na pandemia. Você queria vir para a igreja e não podia nem entrar e nem se relacionar com ninguém. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas estão cambaleando feito um bêbado, esperando que Deus levante uma pessoa na régide do Espírito Santo,
Deus vai abrir os teus olhos e você vai contemplar, oh glória, a situação que as pessoas estão vivendo, presa, sem poder sair. Está com mais ou menos uns 2 meses que eu encontrei uma pessoa aí na rua. Ela olhou para mim dentro do estabelecimento, olhou para as pessoas e disse assim: vocês estão vendo, este irmão aqui é o único cristão que aonde eu estou, ele fala comigo, ele me cumprimenta até com a paz do Senhor, sem eu ser cristão. Eu sou de outro segmento, eu sou espírita, mas este irmão aqui, ele me respeita. Eu disse para ele: olha, meu amigo, eu te respeito, mas uma coisa eu tenho que te dizer: Jesus, ele ama a tua alma, quer libertar você desta prisão e quer fazer de você um cidadão do céu. Eu disse: eu sei, irmão James, mas eu não tenho força para sair, porque quando eu digo que eu vou sair, os meus guias dizem para mim que vai me matar. Eu disse: coisa nenhuma, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Eu quero saber quem crê que Deus está dando liberdade a crente aqui para entrar no morro e pregar para traficante, que Deus está dando liberdade aqui para você pregar nas ruas, nas vielas, nos becos, nos valados. Deus está dando autoridade e liberdade para você entrar nos prostíbulos, para você estar nos terreiros de Umbanda, porque Deus quer salvar esta humanidade através de mim e através de você. Porque aonde? Diga para ele aí: a liberdade, meu Deus, sangue e fogo. Diga assim: a liberdade ele já te deu. Diga: olha para tuas mãos, tu está livre. Olha para tua boca, tu pode cantar. Que coisa linda esse talento que Deus deu a Jaqueline de maestrar essa percussão. Eu só posso ver uma coisa nela: a mão de Deus na vida dela. Olha que coisa linda. Alfa desce, alma desce. Toda sexta-feira eu só posso ver Deus na vida dessas mulheres. Olha que coisa linda. Jeane, irmã Maria e Valdirene, o que é isso? É Deus na vida dela. É porque Deus deu liberdade, já quebrou as amarras, já quebrou as prisões, já quebrou as cadeias, e agora você pode adorar. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Levante a mão, abre esta boca. Aqui você tem liberdade. Diz para tua irmã: aqui, assim, debochado. Aqui você tem liberdade para entrar, para sair, para orar, para jejuar, para consagrar, para pregar. Olhe para cá. As mulheres na antiga aliança não tinham liberdade nenhuma, mas hoje tem. Oh glória. Não podia nem falar na igreja, agora pode. Oh glória. Quem fez isso? Quem deu liberdade para você falar, mulher? Quem quebrou a barreira de separação? Quem te batizou com o Espírito Santo e com fogo? Oh glória. Quem é que renova a tua vida como uma águia? Oh glória. Alguém olha para você e diz: mas como você está jovem, parece que não fica velha. O que é isso? Foi a liberdade que Ele te deu. Oh glória. Você se apresenta, Jeane, diante do espelho com a cara descoberta, Jaqueline, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, de glória em glória. Mas diga assim: esta liberdade que Ele me deu, eu preciso ver também na vida dos outros. Porque às vezes a gente acha que só a gente é livre, mas essa liberdade que Ele me deu, Ele deu a você também. Essa liberdade que Ele deu a você, Ele deu aos teus filhos, Ele deu ao teu marido, Ele deu à tua casa. Oh glória, oh glória. E quando eles saíram pregando.
Eita, eu sei que todo mundo não é pregador, não. Todo mundo não nasceu para ser pregador, Jaqueline. Não é todo mundo nasceu para ser pregador. Até mesmo que a gente não sabe nada. Quem sabe tudo é ele, né? Mas, eita glória, eu quero deixar esse versículo aqui. Eu vou ler. Sangue e fogo. Eu gostei desse versículo. Eita glória. 1 Coríntios. Sangue e fogo. É lindo demais. Olha, o Senhor é espírito. Não adianta querer materializar o que é espiritual, irmão. Tem pessoa que quer conduzir a igreja pelo que é material. Não. Passou daquela porta ali, lá fora você é doutor. Deixa eu tirar. Lá fora você é doutor. Lá fora você é BHD, THD, TRT. Lá fora você é presidente, é vereador, é prefeito. Mas botou o pé aqui, passa a ser servo. Oh glória! Não queira materializar o que é espiritual, irmão. O que é espiritual, espiritual. Oh glória! Tem pessoas aqui que estão precisando de uma ação. Não é de uma ação física, humana, material. Tem pessoas aqui que Deus quer trabalhar no espiritual dele. Porque Deus é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, fique de pé. Fique de pé. A minha pergunta é: veja bem, tome isso aqui para você. Sangue e fogo, se você não agarrar isso aqui. Se não agarrar, eu levo tudinho para casa. O Senhor é Espírito. A minha pergunta é: você já viu Deus alguma vez? Já viu Deus? Eu nunca vi Deus. Agora eu vi as obras da mão de Deus, eu vejo todo dia. Porque olhando para você, eu estou vendo as obras. Imagina, gente, Deus pegando o boneco, um pouco de areia ou de barro, e Deus começando a dar forma. Ele conhece você ainda uniforme. Olha para cá, gente. Antes de você ser formado, Ele já sabia que você ia ser nessa estaturinha aí, que era desse tamanho. Ele já sabia o temperamento seu. Tem pessoas aqui que Deus precisa atrasar trabalhar nos 5 segundos da vida dela, porque qualquer coisa, aí Deus está dizendo no meu coração: diga para ela que eu vou trabalhar nos 5 segundos da vida dela. É explosiva, não é? Me lembrei da entrevista do irmão. O irmão fazia uma entrevista, chegou perto do que estava me entrevistando. O entrevistador perguntou: qual é o seu temperamento? Ele disse: é explosivo, é dinamite, é homem bomba. E tem crente assim? Tem, irmão. Tem crente aqui que Deus precisa trabalhar nele mesmo, na forma. Estava conversando com um dos filhos meus aqui, ele desempregou. Disse: pai, eu vou pegar um monte de salsicha, botar assim no corpo, vou esconder, vou entrar lá no escritório. Quando chega lá e quero conversar com fulano e com Bertano, chega lá, olha o que eu trouxe para vocês, ó. Dinamite. Não resolve não, irmão. Tem coisas que não se resolve assim não. E eu quero dizer para Daniela, que Deus vai fazer uma coisa nova, Dani. Tu pode vir aqui, Dani? Vem tu mesmo, não tem outra dando aqui não. Eita. Grave isso que eu vou lhe dizer aqui. Não vai demorar muito tempo. Deixa eu tirar meu óculos. Está embaçando. Não vai demorar muito tempo para Deus criar uma situação. Não vai ser como você quer não. Porque Deus escolheu você desde do ventre. E Deus vai fazer uma coisa e você vai dizer assim: eu nem queria. Deus precisa trabalhar aí, Dani. Meu Deus.
Deus vai trabalhar nas tuas emoções. Deus vai trabalhar nos teus olhos. Deus vai trabalhar na tua mente. Tem algo sendo preparado aí. E se não se cumprir o que Deus vai fazer na sua vida, pode me chamar de mentiroso. Só tem uma pessoa que atrapalha o agir de Deus na sua vida. Sabe quem é? Você mesmo. Vem cá, Jaqueline, fique perto dela. Você mesmo. Você já disse: eu não quero, não quero e não quero. Mas Deus está dizendo: não é como você quer, não. Quando você tocava ali aquele pandeiro, Deus falava comigo ali, e eu olhava para ela. Deus me deu uma palavra para ela lá, foi sexta-feira passada. E o Senhor disse: olha, parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Mas Deus, Dani, Ele vai trabalhar na tua vida. Deus vai colocar um anel de formatura no teu dedo. Deus vai fazer você voltar alguns pensamentos. E não vai ser como você quer. Aguarde um agir de Deus na tua vida. E começa nessa tarde. Deus quer uma experiência maior com você. Você é crente, está na igreja todos os dias, se possível for. Mas Deus quer mais. Acredita que Deus quer mais? Deus quer mais. Marinava, vem cá, fica pertinho dela também. Glória a Deus. Deus está marcando a sua vida hoje, Dani. Deus está indo em um lugar agora. Tu disseste assim: a minha vida está boa demais assim. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Tá não. Porque quem te conhece sou eu. Sou eu que vejo quando você vai, quando você volta, quando você vem. Sou eu que veio naquele quarto, naquele dia. Tu se sentiu assim meio amedrontada, porque era a minha primeira experiência contigo. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova na tua vida. E ainda tem mais. Você querendo ou não, eu vou colocar alguém perto de você. Pronto. E não vai ser como você quer. Eu já escolhi, porque eu te conheço e sei que você é exigente, ó. Meu Deus, que coisa, irmã Maria. Você é exigente, menina. Mas Deus quer vir tratando de você, cuidando de você. E não diga não quando essa pessoa chegar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Porque aonde o Espírito do Senhor estar, aí a liberdade. Dê um abraço dela, Jaqueline, junto com ela, com a neguinha aí dele. Oh glória a Deus, está fazendo uma coisa nova na vida da Dani. Deus está fazendo uma coisa nova. Levante a mão aí, levante. Eu quero saber se o Espírito de liberdade aí na tua vida. Você que nunca mais falou línguas estranhas. Você que nunca mais teve, oh glória, uma intimidade pessoal com Deus. Abre bem, segura ela, Jaqueline. Porque Deus está me dizendo: eu vou renovar ela. Estou renovando as promessas. Oh glória, tem estabelecido o tempo de vitória para a tua vida, menina. Quando eu olho para você, eu vejo você como uma criança, às vezes sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Mas eu estou te dando agora uma direção, um novo rumo. Estou pirando alguns desejos e estou colocando desejos novos. Estou trabalhando agora na tua mente. A tua história não será uma história de vergonha, mas uma história de vitória. Não haverá vergonha, não haverá desprezo, não haverá abandono,
porque eu estou indo agora, entrando agora. Recebe agora o meu Espírito, ele vai descer agora sobre a tua vida. Coloca a mão, neguinha, na cabeça dela, ministra agora. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Olha Deus fazendo uma coisa nova, olha Deus fazendo algo novo, olha Deus trazendo algo novo. Olha Deus aí agora. Recebe, Dana, recebe, Dani, recebe, Dani, recebe agora. Eu estava esperando este momento para te dar uma chacoalhada. Recebe agora. Tu vai sair daqui com a visão diferente, tu vai sair daqui com pensamento diferente, tu vai sair daqui com as ideias diferentes, tu vai sair daqui com a tua mente renovada, restaurada para dias melhores que está por vir. Remancho canarácia. Espírito de Deus, aonde houver liberdade agora, vai tomando a tua filha aí, vai tomar abraço nela, neguinha. Jeane, por bondade, Jeane, vai dar abraço nessa menina também. Ela tem você, Jeane, na qualidade de mãe espiritual. Tu que é fé de Jeane na vida dela. Recebe agora, recebe agora. Deus está dizendo: eu estou quebrando o jugo. Quebra, 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 quebra. Eu estou trazendo alguém para colocar do teu lado. Eita, este alguém vai alegrar o teu coração. Quando tu olhar para ele, meu Deus, tu vai olhar assim, vai dizer: meu Deus, que coisa é essa? Oh glória, ministra Jeane aí, Jeane. Oh glória, estamos na reta final. Olha para tua irmã aí e diz: aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Porque tu está calada, porque tu está calado, abre bem esta tua boca e tá, pega, 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 aqui, recebam a presença. Eita, eita, emichoravácia, emeo na canarácia. Blemencho mandagassandorebe que me vácia. Remincho nevácia. Eita glória, não adianta ter palavras bonitas, tem que ter unção. Não adianta cantar bonito para impressionar com uma voz, tem que ter unção. Oh glória, ele está dizendo: se você quiser unção, é preciso ter liberdade no Espírito. Eita glória, que Deus abençoe a tua vida, continue te abençoando, que as